Bem-vindos de volta ao podcast John Piper Responde. Uma pergunta sobre bruxaria e magia. Pastor John, olá. Ele escreve, Em nossas leituras bíblicas do Antigo Testamento, lemos que os feiticeiros e aqueles que praticam bruxaria devem ser mortos. Isso está muito claro para mim, de acordo com Êxodo 22, 18 e Levítico 20, 27. Mas quando o estudioso da Bíblia e judeu, o apóstolo Paulo, entra em Éfeso, uma cidade cheia de magia, ele pede que ninguém seja executado, simplesmente que todos os livros sejam empilhados no centro da cidade e queimados. Isso eu vejo em Atos 19, 19. Certamente Paulo conhecia muito bem o contraste entre o que ele via nas Escrituras e o que ele estava pedindo. Por que o Antigo Testamento é mais violento sobre isso? E por que o mesmo pecado é tratado de forma tão diferente no Novo Testamento? Bem, isso é muito importante. Quer dizer, tem a ver com as relações entre a maneira de Deus trabalhar em Israel no Antigo Testamento e sua maneira de trabalhar hoje. Deixe-me voltar e começar com Abraão. Com o chamado de Abraão, em Gênesis 12, Deus criou um povo para seu próprio nome. Esse povo foi definido tanto pela linhagem física, como judeu, quanto pela aliança, na qual Deus se comprometeu a trabalhar para o bem deles em seu favor, enquanto confiassem nele e obedecessem às suas leis. Agora, desde o início, esse povo foi uma realidade tanto política quanto religiosa. Eles eram o Estado-nação e estavam em uma posição privilegiada diante de Deus. As leis da religião, o judaísmo, eram as leis do Estado. Eles operavam em meio a outros Estados-nação políticos como essa nação, Israel. Eles tinham um exército permanente. Eles reivindicaram o território geográfico como o lugar legítimo de sua existência nacional terrena. Então, por 2000 anos, de Abraão a Cristo, houve esse foco principal na obra salvadora de Deus naquele povo. Foi assim que ele executou o seu plano redentor no mundo. Ele se concentrou em Israel. Paulo disse em Romanos 9, 4 e 5. Esses são israelitas e a eles pertencem a adoção, a glória, as alianças, a entrega da lei, a adoração e as promessas. A eles pertencem os patriarcas e deles descende Cristo, segundo a carne, que é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Uma das razões pelas quais Deus estabeleceu sua presença entre as nações por meio do povo de Israel, dessa maneira nacional específica, foi para demonstrar a condição desesperadora da humanidade e prepará-la para a vinda de um Salvador. A história de Israel não é uma história de relações bem-sucedidas com Deus. É principalmente uma história de fracasso. A lei foi dada a Israel para mostrar que a salvação pela observância da lei era impossível devido ao quão profundamente pecadores os humanos são. Paulo resume isso em Romanos 3, 19 a 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca, ou seja, as nações, esteja fechada, e todo o mundo, não apenas Israel, seja condenável diante de Deus. É por isso que ele criou Israel do jeito que ele fez, ele deu a lei do jeito que fez. E então ele continua, porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, visto que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, um dos propósitos de Deus ao lidar com Israel da maneira que fez por 2000 anos foi mostrar que Israel não somente não poderia ser salvo por meio da observância da lei, mas muito menos qualquer outra pessoa no mundo que não tivesse os privilégios de Israel poderia ser salva. Tudo isso foi uma preparação para a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Como durante aqueles 2000 anos, Israel, o povo de Deus, era um estado geográfico, político e nacional, com leis religiosas funcionando como suas leis nacionais, as punições pela desobediência a essas leis eram executadas por Israel em sua capacidade como um estado político nacional. O objetivo de Deus durante aqueles séculos era tornar vívida na terra a natureza de sua santidade e a seriedade do pecado.
Assim, por exemplo, a execução da pena de morte fazia parte do livro de lições para Israel. A lei de Deus estava sendo concretizada em Israel. Esse é o grau de gravidade do pecado, e assim, a feitiçaria era um crime capital. Êxodo 22:18. Amaldiçoar sua mãe e seu pai era um crime capital. Levítico 29. Bestialidade, ter relações sexuais com um animal, era um crime capital. Êxodo 22:19. O adultério era um crime capital tanto para o homem quanto para a mulher. Levítico 20:10. A relação homossexual era um crime capital. Levítico 20:13. E assim por diante. Isso era para mostrar na terra, entre as nações, e para nós em nossas Bíblias, os padrões máximos de santidade de Deus e, portanto, não deveríamos ler esta história, a história das relações de Deus com Israel, e dizer: bem, isso não deveria ter acontecido, isso não deveria ter acontecido naquela época. Não deveríamos dizer isso. Não deveríamos questionar o caminho de Deus naquela época. Deus escolheu que isso acontecesse dessa forma e fez isso para que tremêssemos diante da perspectiva de cometer pecado e para nos transportar voando para Cristo. Nessas punições, Deus estava mostrando sua intensa oposição a atitudes e comportamentos que exaltam a autodeterminação humana e menosprezam as leis de Deus. Tais punições eram de fato severas, mas não eram mais severas do que as punições que aguardam tais pecados flagrantes em nossa época, pois Deus virá para julgar os vivos e os mortos. É apenas uma questão de tempo, até que todo pecado do qual não houve arrependimento e abandono seja levado a julgamento, um julgamento tão severo quanto a pena de morte no Antigo Testamento. Na verdade, muito mais severo. Mas com a vinda do Messias, o Salvador Jesus Cristo, mudanças profundas ocorreram no mundo e transformaram a natureza do povo de Deus e a maneira como esse povo testemunhava Deus no mundo. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado de Israel e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mateus 21:23. O povo de Deus, a igreja de Jesus, não são mais aqueles que são étnicos por origem ou por circuncisão, mas somente pela fé no Messias Jesus. Eles são os que se tornaram parte do povo peregrino de Deus, a igreja cristã. Não somos uma nação ou uma entidade política. Não temos localização geográfica e, portanto, não há correlação direta entre as leis do Estado e a lei de Cristo em sua igreja. Somos transferidos das trevas para o reino de Cristo, Colossenses 1:13. O reino de Cristo não é deste mundo, João 18:36. Caso contrário, usaríamos a espada para impor seu governo, mas não fazemos. Somos peregrinos e exilados, espalhados entre as nações. E não somos definidos por fronteiras nacionais, políticas ou geográficas, nem por estruturas políticas. A antiga aliança, diz Hebreus, já passou. O sacerdócio é substituído por Cristo. Os sacrifícios são substituídos por Cristo. Nós morremos para a lei. Todos os alimentos são declarados limpos, então não há mais aquelas leis cerimoniais na igreja. O templo não é mais o centro da nossa vida religiosa. E nossa vida neste mundo ganhou uma nova base. Esta nova vida na igreja em Cristo é caracterizada pelo fato de que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, João 3,17. A igreja tem a missão de resgatar pecadores da condenação, oferecendo-lhes perdão por meio de Cristo. Isso inclui o perdão de pecados que antes seriam imediatamente executados como crimes capitais. Paulo lista alguns desses pecados em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, que teriam sido executados, e então ele diz: e é o que alguns de vocês foram, mas 1 Coríntios 6, 11. Agora você está com a cabeça erguida. Em outras palavras, em vez de serem executados, pecadores arrependidos são justificados, purificados, santificados, perdoados e incorporados ao novo povo de Deus.
Os pecados são igualmente graves agora. Assim como eram sérios no Antigo Testamento, eles também o são hoje. E a punição que aguarda aqueles que não se arrependem e abandonam seus pecados será muito mais severa no inferno do que qualquer coisa que o Antigo Testamento já fez através da lei capital. Os mesmos padrões de santidade prevalecem hoje como naqueles dias. Mas vivemos em um dia de misericórdia, em um dia de alívio, um dia de salvação e reconciliação com Deus. E assim a igreja continua a dar testemunho da santidade absoluta de Deus e ainda torna o mundo ciente. Agora é o tempo favorável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios 5:20.